Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, neste dia 27 de julho deste mês da graça de Deus, lemos o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17, os mesmos versículos que ouvimos ainda recentemente, há pouco mais de uma semana, no Evangelho da Missa Dominical, onde Jesus falava da parábola do semeador, e aqui a continuidade diante da pergunta dos apóstolos: Por que nos falas em parábolas? E nosso Senhor deixa muito claro, é preciso para que compreendam, para que enxerguem, para que ouçam aquilo que é o reino de Deus. Este reino que não tem uma concepção nacionalista e humana, como tantos esperavam naquela ocasião, e é por isso que o Senhor então dispõe de diversas maneiras e diversos recursos para explicar aos seus seguidores e a nós também de que modo este reino vai acontecer. Ou, usando de analogia, de comparação, de parábolas, para assim explicar a realidade sobrenatural que Cristo quer revelar. Assim como, por vezes, especialmente no verão, é preciso cuidar do excesso de luz para que a intensa luminosidade não venha a nos dar problema de saúde, e é preciso às vezes acomodar a capacidade visiva nossa, caso contrário podemos ficar cegos e não enxergar nada. De modo semelhante também as parábolas, elas escondem algo da realidade sobrenatural. É uma luz que pode ser compreendida, que pode iluminar, mas sem ficar cego quem a contempla. E especialmente nestes versículos, que são muito profundos, o Senhor revela a sua graça para estes homens por meio de palavras simples, convidando-os a entender, portanto ouvir, ver e compreender, palavras que nosso Senhor usa no Evangelho, para assim então livremente, gratuitamente, corresponder a essa graça. A palavra tem força e exige então, de modo responsável, que da nossa parte venhamos a dar uma resposta sincera e que realmente nos ajude a caminhar na graça de Deus. Para isso, Jesus Cristo amou a todos, incluiu a todos como seu próprio povo, e por meio desta parábola, desta maneira didática de esclarecer, ensinar e não enganar ninguém, quer assim diretamente mostrar o caminho da salvação,
facilitando a todos o entendimento simples, objetivo e necessário. Isso tudo por quê? Para que não venham a rejeitar os dons divinos da graça de Deus, caindo no egoísmo, se fechando ao pecado e perdendo completamente a graça de Deus. Nosso Senhor não nos tira a liberdade e aproveita das parábolas para nos ensinar que devemos frutificar os muitos dons que Deus nos deu e vai nos enviando ao longo da vida, que aproveitemos como ocasião de santificação, para que ali possamos frutificar também nós, sendo este bom solo para a boa semente do Evangelho. Para isso, então, as parábolas nos incitam o ouvido para que, diante das suas palavras bondosas, simples e doces, possamos corresponder sempre ao chamado das coisas mais elevadas, desde a moral até a fé. Hoje pedimos ao Senhor, então, a graça de realmente viver a palavra de Deus, caminhar no seu comando e não deixar que a nossa natureza, tantas vezes decaída, venha atrapalhar no entendimento. E de fato se cumpra sobre nós aquilo que Jesus elogia no final do Evangelho. Tantos desejaram ver o que vedes, não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Nós podemos ver a graça de Deus manifestada em nós. Nós podemos ouvir essa graça. Deixemos-nos moldar por ela. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.